Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Meu objetivo aqui é trazer informação real sobre o mercado imobiliário e financeiro. E hoje a gente vai explorar um tema que muita gente subestima, mas que aumenta consideravelmente o valor do imóvel: home staging no mercado de alto padrão e luxo. Não é só sobre decoração, é estratégia de venda. E para desvendar esse tema, eu trouxe uma especialista que é referência nesse mercado, Carolina Lui, fundadora da Lui Home e especialista em home staging. Carol é uma profissional que transforma imóveis em oportunidades de venda. Ela trabalha no mercado de alto padrão e luxo. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, que bom estar aqui com você. É um prazer poder recebê-la aqui para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre esse tema. Um tema tão importante que tem transformado o mercado imobiliário. Com certeza. Eu vejo que a decoração, o investimento ali na estética do imóvel é muito subestimada mesmo, né? Muito pouco explorada também. Poucas pessoas têm noção do quanto de impacto que isso pode gerar, né, no imóvel. Exatamente. A gente teve uma mudança de comportamento nos últimos 10 anos importante e a gente tem que levar isso em consideração. Então, hoje, as pessoas são mais imediatistas, elas são mais visuais e elas têm menos tempo. Então, quando elas enxergam a possibilidade de entrar e morar, sendo que aquilo, de fato, mexeu com ela, causou um sentimento de pertencimento, aquele lugar certamente será o escolhido. É, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem muita gente que, às vezes, acaba, principalmente o investidor, pensando que quanto menos ele investir, maior vai ser o retorno. Só que acaba, o que a gente percebe na experiência é o contrário, né? Exato. Se ele investir de uma forma consciente nos itens necessários de fato, ele vai conseguir multiplicar esse retorno dele. Exatamente. O imóvel, ele precisa estar o mais pronto possível para causar o maior interesse possível. Quando o imóvel está vazio, ele é mais um produto que pode ser barganhado. Sim. Porque a gente tem vários iguais. Várias ofertas ou muito similares. Quando o imóvel está ambientado de forma correta, o valor percebido dele é muito maior. Então, você deixa de trazer uma barganha violenta para o imóvel e traz, de fato, um diferencial e a decisão que a gente quer principal do comprador, de quem visita o imóvel. Né? Por aquele. A ambientação estratégica, ela tem o poder, quando feita de forma correta, de marcar o ambiente dentro do cérebro, dentro da memória da pessoa. Então, mesmo que ela visite outros imóveis, ela certamente vai sempre se lembrar daquele que impactou, que ela sentiu a possibilidade de realização de sonho. Sim, e agora até para introduzir o pessoal sobre esse tema, né? O que é o home staging? O home staging é uma ambientação estratégica que tem 3 pilares que são fundamentais. A identificação de público comprador, ou seja, entender quem é a persona que habitaria aquele imóvel, que tem interesse, causa desejo para aquele tipo de produto. Então, a identificação de público comprador. Onde está esse imóvel? Qual é o valor do metro quadrado? E o que esse público que vai para o imóvel desse consome? Então, quando a gente tem toda essa métrica, toda essa análise, aí sim a gente entrega uma ambientação estratégica que faça sentido para aquele público naquela região, pelo valor de metro quadrado, pela metragem do imóvel. Então, tem toda uma análise anterior para que a gente, de fato, possa fazer um projeto de home staging adequado. Então, identificação de público comprador. O segundo pilar mais importante do home staging é o budget, é o orçamento, porque é, de fato, onde se torna facilitador do mercado e não barreira. Então, se eu puser muito no home staging, ou de uma forma desproporcional, eu não consigo ser um facilitador. Então, isso é muito importante dentro dos pilares do home staging. Identificação de público comprador e, logo em seguida, o budget, o orçamento que a gente vai utilizar para aquele imóvel, né? Mediante o que a gente tem do perfil de consumo. E o terceiro e mais importante também, né? Eu digo que os 3 pilares eles têm uma importância muito, muito próxima, mas, de fato, o primeiro é a identificação, que se você não tiver essa identificação de público comprador, você não acerta na ambientação, na decoração. O budget, porque senão você passa a ser uma barreira e não um facilitador. Sim. E o terceiro, o prazo. O cliente, o investidor, enfim, vamos voltar. O cliente, o investidor que tem um imóvel para ser vendido, provavelmente ele já esteja na dor da venda. Sim. Ele já está no momento que eu falo assim, eu já estou com o imóvel parado há 3, 4 meses, ou às vezes há 2 anos. Então, se eu disser para ele que eu entrego toda a ambientação estratégica, como normalmente uma empresa entrega, em 6 meses, 5 meses,
Enfim, isso não faz sentido nenhum. Ele precisa vender ontem o imóvel dele. Então, o prazo de 35 dias corridos para se ambientar o imóvel faz parte da estrutura de home staging que nós temos no nosso grupo na Lui Home. A Lui Home é uma empresa hoje de home staging. Então, ela foi reformatada, na verdade, para que a gente possa atender o cliente nesses 3 pilares que são os mais importantes para dar certo o negócio. Antes da gente continuar falando, inclusive, sobre o home staging especificamente, quero aproveitar o gancho que você falou sobre a Lui Home para você falar um pouquinho para a gente sobre o grupo. Tá. Os produtos que a gente tem, o que vocês entregam como todo. Tá. A Lui Home, sim, hoje é um grupo e a gente tem alguns segmentos dentro desse grupo, né? Então, nós temos o primeiro deles, que é o LH Retrofit. Então, o que é isso? Bom, o cliente chega com uma demanda de uma venda de um imóvel, por exemplo, ele precisa reformar, ele precisa melhorar esse imóvel. Então, a troca de iluminação, por exemplo, piso, a construção, eventualmente, de um novo cômodo, enfim, o aumento de um lavabo, enfim, coisas pequenas, assim, de retrofit mesmo. Nós fazemos isso dentro da Lui Home, já com uma estratégia comercial de venda do imóvel. Tá? Então, o LH Retrofit é uma das frentes. Depois a gente já tem o LH Educação, que é onde nós trazemos palestras, podcasts, enfim, toda a parte de inclusão realmente desse corretor e desse investidor para dentro do modelo. Então, são formas de a gente poder trazer o modelo de negócio, explicar o modelo de negócio e que essas pessoas, então, comecem a, de fato, usar esse modelo de negócio e falar sobre isso. Então, o LH Educação, ele é totalmente voltado para isso, inclusive com infoproduto e tudo mais. E daí nós temos a LH Store, que é onde a gente atende os arquitetos, os projetos e os clientes finais. E depois nós temos o LH Turnkey. Exemplo, você tem um estúdio, você tem um flat, um imóvel pequeno que você queira que a gente faça o turnkey, né? Que a gente possa fazer o turnkey. Então, desde a parte de obra até a parte de marcenaria e mobiliário e chave nas mãos. Então, o apartamento, o imóvel completamente montado. Legal, obrigado por introduzir. A turnkey, eu acho que é um modelo de investimento ali de preparação do imóvel que muita gente desconhece. Muitos veem como uma barreira do tipo, vou investir num estúdio para locação no Airbnb, mas, poxa, é renda passiva, mas eu vou ter que ficar indo lá gerindo o prestador de serviço, vai ter 10, 15 prestadores diferentes, se o cara fura, eu perdi um dia de trabalho lá visitando a obra, recebendo eletrodomésticos, etc. E essa solução acaba trazendo essa otimização de tempo para o investidor, né? Que é muito bacana. Tempo e liquidez. Sim. E feito de uma forma correta. Porque quando a gente fala, por exemplo, de um estúdio de Airbnb, short stay, enfim, a gente precisa entender que o produto utilizado nesse estúdio, nesse imóvel de alta circulação, de alto fluxo, precisa ser um mobiliário adequado. Né? Tanto em termos de resistência, de alta performance, um mobiliário que não traga nenhum tipo de risco de acidente, etc. Um mobiliário que perdure aí por mais tempo, da mesma forma. Então, o contexto do home staging de aluguel, ele é completamente diferente do home staging para venda. Tá? Inclusive em cores que nós utilizamos, como eu disse, em produtos de alta performance, produtos que não riscam. Ou seja, a gente entrega uma propriedade intelectual de forma diferente quando a gente fala de aluguel. Sim, sim. Na turnkey, né, nesse modelo de entrega do imóvel pronto, quando a gente olha muito para o Airbnb, para locação de short stay, eu como experiência, né, com os meus imóveis, a gente percebe que a gente precisa pensar no uso severo do imóvel. Né? O hóspede, ele não vai ter o mesmo cuidado que o proprietário, também não vai ter o mesmo cuidado que um locatário, né, que já é um pouco menor do que o proprietário, mas quando a gente vai para a hospedagem ali de curta temporada, o uso é severo, a gente não sabe qual que é o público que vai estar usando, né? Então, exatamente. A gente vai ter que pensar na marcenaria, na disposição dos móveis, se vai trombar em alguma coisa ou não, o rodapé, quanto mais de resistência, porque no final do dia, quanto menos intervenção eu tiver que fazer num estúdio de Airbnb, num apartamento compacto para manutenção, maior a minha rentabilidade. Exatamente. Imagine só que você fica, de repente, 3, 4, 5 dias até repor uma peça que foi quebrada. Olha quanto custa isso para você, não somente pelo produto, mas principalmente as diárias de locação que você acaba perdendo. Então, dentro do home staging, né, de aluguel, de short stay, existe uma principal parte aí que é o mobiliário de alta resistência. Então, você entregar, por exemplo, um mobiliário que ele não tem tanta estrutura, que ele não aguente, por exemplo, determinado peso, você perde o mobiliário, você perde a locação.
E outras estratégias são muito importantes para quando a gente fala de aluguel, short stay. Não se coloca, por exemplo, nenhum tipo de móveis que tenha uma ponta, Sim. que seja pontiagudo, ou vidro, por exemplo, que incorra o risco de ter um acidente de dentro da casa. Ou, por exemplo, uma coisa muito interessante é cadeiras com braço, porque você limita muito a questão da ergonomia de uma pessoa mais alta ou maior, enfim. Então, tudo dentro de um short stay ou de uma ambientação estratégica de homestaging precisa ser analisado para que a maior parte das pessoas, daquela identificação de público que nós fizemos, consiga usufruir da melhor forma possível. O que a gente está falando aqui nada mais é do que cada vez mais o investidor precisa se profissionalizar, ele precisa buscar fornecedores, parceiros, investir de fato, né? Assim como em outras categorias de investimento, né? No mercado financeiro em geral, o imóvel não deixa de observar esse tipo de coisa. Né? Quando a gente vai falar ali, você estava falando sobre o público ideal para o homestaging, né? Quem que vai ser o público para poder fazer aquela ambientação daquele imóvel, a gente está entendendo que um imóvel de investimento, seja ele para construção e revenda, seja ele para house flipping, seja para locação tradicional ou mesmo para locação de curta temporada, ele é um produto assim como um produto de uma empresa. O produto de uma empresa ele é desenhado e pensado já qual que vai ser meu ticket, o meu budget, o público-alvo, em quanto tempo que eu vou vender, qual que vai ser meu custo de aquisição de cliente. Então, é feito todo esse estudo. É uma estratégia definida. No imóvel, a gente vê um pouco de amadorismo ainda. Pelo menos da minha parte, quando as pessoas querem investir, acham que vão comprar um imóvel e vão revender com lucro. Vão comprar um imóvel só para alugar que já vai construir patrimônio. E não, o que você está me dizendo aqui é que a gente demanda, sim, uma profissionalização e um investimento pensado para também não jogar dinheiro fora, para buscar uma maior rentabilidade. Exato, é para não ser nem menos nem mais e fazer a ambientação correta, com os móveis corretos e o que você quer trazer de valor percebido para aquele espaço. O ambiente que está, né, o imóvel que está ambientado, ele tem uma característica completamente diferente de um imóvel vazio, inclusive na parte de negociação do imóvel. Né? Então, você não consegue balizar um imóvel vazio e um imóvel ambientado. Você só sabe que aquele imóvel fixa mais. Você pode entrar imediatamente, ou seja, você tem aí uma liquidez importante, não só para quem vende, mas para quem compra também, ou para quem aluga, porque você pode entrar muito rápido. Enfim, e aí você não tem um comparativo, porque pouquíssimos imóveis hoje estão mobiliados da forma correta. Isso é muito importante. Então, quando você faz esse comparativo do vazio com o pronto, fica muito... raro essa barganha, não tem como barganhar, né? Até porque você tem uma série de questões aí que envolvem o valor do imóvel. Você tem a questão de ter um imóvel, por exemplo, pronto muito mais rápido do que um imóvel que você mesmo vai fazer, até porque tua função é outra, teu cargo é outro, tua profissão é outra. Eu tenho um médico que ele tá, um médico que eu tô passando por ele tá 2 anos fazendo a obra da casa dele e ele tá louco. E eu falei assim, cara, você é médico. Quanto não custou isso? Você tá deixando de fazer cirurgia, de atender na tua clínica, enfim, de se especializar no negócio que é teu para cuidar de uma obra que você não tem know-how nenhuma. Então é isso, cada um no seu quadrado e nós somos então uma empresa especialista nesse assunto. Turnkey, a Lui Home veste 100% o imóvel, então hoje nós temos a parte de... Hoje não, né? Já faz muitos anos, a gente está 16 anos no mercado, mas nós temos a parte de papel de paredes, cortinas, persianas, toda a parte de enxoval da casa, toda a parte de mobiliário interno, externo. Então, a parte de obras de arte, quadros e marcenaria. Então, a Lui Home, ela veste 100% o imóvel e isso também nos traz um tempo muito menor de execução. Porque nem sempre o menor investimento ou procurar um público que queira pagar o menor aluguel possível vai ser a solução. Hoje, eu penso, né, que muitas pessoas estão procurando imóveis prontos, exatamente. Né? Eu vou pegar um imóvel vazio para alocar e eu vou ter que mobiliar aquilo, aí vai ser aquelas mobílias padrão, porque eu não posso fazer muita coisa, porque eu não sou o proprietário, depois eu vou sair, eu vou deixar lá. Mas a pessoa que ele é o locatário, ele não vai comprar, mas ele não quer investir tanto, porque depois vai ficar lá, se for alguma coisa planejada, né, uma decoração mais fixa ao imóvel, mas também ele não quer deixar de morar num imóvel bonito, num imóvel confortável, e não quer deixar de proporcionar algo bacana para a família. Seja porque ele não tem no modelo financeiro dele intenção de compra de um imóvel, ele vê como locação como uma saída, como muitos investidores veem. Seja porque ele não tem uma pretensão de ficar tantos anos naquele local. Às vezes ele está num cargo, ocupando um cargo específico, ele vai ficar X anos naquele imóvel, ele já sabe disso, então ele não quer se posicionar comprando, mas ele não quer deixar de ter um imóvel com cara de imóvel próprio, né?
Exatamente. Não ser aquele imóvel só parede, que o cara não faz nenhum furo na parede, Exatamente. porque não é dele. Aí fica aquele, né, cru, sem nada, com móveis soltos, mas que não tem identidade. É isso mesmo, é isso mesmo. E na ambientação estratégica, então, a gente tem como principal foco trazer os principais pontos fortes para dentro do imóvel para a pessoa poder realmente se conectar ali e sentir valor ali, entender que ele está num lugar diferenciado e, portanto, ele paga por isso. E ele está disposto a pagar mais caro por Exatamente. isso, por esse conforto e essa ambientação, né? Esse local mais bonito que enche os olhos e acaba diferenciando dos outros imóveis, né? Porque imóvel é como uma commodity. Eu entro, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho todos esses. Eu estipulo meu ticket, eu vou ter um monte. O que vai diferir ali de um para o outro? E eu tenho a intenção de ir para um imóvel pronto, imóvel decorado, ou mesmo para revenda. Né? Inclusive, a gente pode falar sobre isso. O quanto que pode acrescentar num valor de revenda de um imóvel, eu ter ele já pronto, decorado, onde a pessoa que vai comprar, ele já vai poder vislumbrar exatamente o que ele vai ter. Não é um cenário, ele vai saber exatamente, é isso daqui que eu tô comprando, é isso daqui que eu vou levar. Exatamente, é isso aí. Ele se conecta imediatamente ao imóvel. Ele vê a realização do sonho ali, mas por que ele tem essa percepção? Porque aquele imóvel foi feito estrategicamente para aquele público. Para o público como ele. Então, a identificação de público, ela é fundamental dentro do homestaging. Porque, assim, não adianta eu colocar um mobiliário de praia numa casa em Jundiaí. Uhum. Não adianta eu colocar um mobiliário de uma casa no Jardins dentro de uma casa na Granja Viana. Por quê? Porque o público, ele quer receber um outro produto. Um outro momento. Então, você pega, por exemplo, Granja Viana, que está ao lado de São Paulo, ao lado de Alphaville. Quando a gente faz identificação de público ali, a gente vê um perfil muito mais conectado à natureza, à biofilia, ao aconchego. É uma casa muito mais usada pela família, pelos amigos próximos mesmo. Então, não adianta eu colocar numa casa na Granja Viana todos os móveis de design. Porque é muito bom ter o belo, mas talvez em determinadas regiões o confortável, a coisa ergonômica faça muito mais sentido. Seja muito mais valorizado por quem utiliza aquele imóvel. Então, são perfis diferentes. E o perfil ele está relacionado diretamente à região. Porque pode ser o mesmo cara de São Paulo que mora nos Jardins, mas na Granja Viana ele quer um outro lifestyle. Tem um porquê dele tá saindo de São Paulo e indo pra Granja, por exemplo. E mesmo que seja uma casa de final de semana. Então, a ideia dele, dependendo da região, ou, enfim, por isso que a gente faz a identificação do público, é captar exatamente isso. Né? Então, por isso que a gente é tão assertivo dentro da nossa ambientação estratégica. A gente tem vários casos, a gente vai falar sobre isso, né? Mas agora acabei de receber uma informação, inclusive, uma casa que nós ambientamos com homestaging, acabou de ser vendida, não tivemos nem tempo de fazer o open house, foi vendida em 5 dias. Num condomínio que a gente tem uma série de imóveis à disposição. Num condomínio que o ticket é até, inclusive, um pouco mais baixo. A gente está falando de 6 milhões nesse condomínio, essa casa foi vendida por 8 milhões e meio. Então, veja como a ambientação estratégica traz o valor percebido que a gente precisa. Né? E, obviamente, com um percentual adequado para que a gente não seja uma barreira. A gente tem uma noção, até para o público que não conhece, eu sei que isso tem muitas variáveis, mas a gente consegue ter uma noção de custo em cima de um valor, ou em porcentagem, ou em valor, para fazer uma ambientação, um homestaging num imóvel? Você sabe que essa é a pergunta mais difícil que eu recebo sempre. Imagino. Porque nós somos gigantescos, né? Um país enorme, e cada região tem a sua peculiaridade, cada sua região tem um valor de metro quadrado. Às vezes, o metro quadrado... ele é mais... ele é menor, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o metro quadrado sendo melhor no interior de São Paulo. Vamos pegar uma cidade... Catanduva, por exemplo. Vamos pegar Rio Preto, vamos pegar ali. Certamente o metro quadrado dessa região seja menor do que o metro quadrado que a gente tem no Jardim Paulistano, por exemplo. Bem menor. Mas o público pode ser que consuma a mesma coisa, o mesmo produto. E que a casa seja do mesmo tamanho. Então, é difícil eu te dizer que percentualmente é sobre um metro quadrado, é sobre um valor. Porque se a gente pegar esse mesmo imóvel no Jardim Paulistano, talvez ele custe 3 vezes mais. Então, eu não posso
mensurar exatamente, mas a gente trabalha aí entre 4% e 7%, porque o nosso segmento é alto padrão e luxo. Então, entre 4% e 7% do valor do imóvel para toda a parte de imóveis soltos. Qual que é a diferença desse 4% e 7%? Quando a gente fala 4%, são os principais pontos de circulação do imóvel. Então, certamente, o living é onde impacta, é onde a pessoa tem a decisão de continuar ou não a visita com interesse. O living é o primeiro ambiente. Sim. E depois a gente vai seguindo de acordo com o que nós temos como principais pontos estratégicos do imóvel. E dentro dos cases que vocês já trabalharam, a gente vai depois detalhar um pouquinho mais os clientes, os imóveis, mas qual que foi o maior retorno que vocês conseguiram observar num homestaging de revenda de um imóvel, né, de valorização do imóvel, né? Então, o cliente investiu tanto e ele conseguiu o quanto a mais na venda desse imóvel, para a gente ter uma noção de grandeza. Eu vou te dar dois cases importantes. O primeiro case foi em relação a tempo. Então, um apartamento parado há 15 meses. Quando nós fazemos o fechamento do homestaging com o cliente, automaticamente a gente disponibiliza o vídeo 3D, que é exatamente fidedigno de como o imóvel vai ficar. Esse material já é repassado para todo o mercado imobiliário. Obviamente, o mercado que atende esse perfil de apartamento, de cliente, etc. Então, nós disparamos isso para o mercado imobiliário, o mercado já começa a trabalhar esse material para os seus clientes, enfim, trazendo leads, etc. E aí, então, nós montamos o apartamento em 35 dias corridos. Muito bem. Esse apartamento, como eu disse, parado há 15 meses, a primeira pessoa que entrou no apartamento comprou. Então, foi um dia só que o apartamento ficou disponível para venda. Foi muito rápido, obviamente, mas como eu disse, nós já estávamos trabalhando o mercado imobiliário mesmo antes da decoração da ambientação ser entregue. E esse é um trabalho que se faz que é muito importante, porque aí você já capta leads de fato interessados e daí você faz uma agenda para levar esses clientes interessados ao imóvel. E isso não aconteceu só uma vez, isso aconteceu já várias vezes, inclusive uma casa de 15 milhões, que era para aluguel, e também nós fizemos a locação do imóvel mesmo antes da casa estar pronta. A obra estar pronta. Então, veja como isso interfere realmente, de fato, quando a gente tem um produto que é para ser comercializado. Então, te trouxe esse case, né, desse apartamento e dessa casa, e te trago agora um outro case importante de uma casa que nós fizemos no Residencial 1, uma casa que ficou pronta logo após a pandemia, então não pegou o boom da venda, etc. E a gente tem vários cases assim. Eles nos chamaram para fazer a ambientação estratégica depois de 2 anos. O homestaging. Nós fizemos, então, em 2024, quase comecinho de 2025, e a casa foi vendida em 35 dias, uma casa que se pedia inicialmente vazia, etc., 7,5 milhões, e a casa foi vendida por 9.200. Depois da ambientação estratégica. Nós investimos nesse imóvel nós investimos aí perto de 600 mil, 580 mil na realidade, arrumamos uma série de coisas, marcenaria que faltava, a parte de mobiliário, e então essa casa foi vendida em pouquíssimo tempo, imagina, 3 anos praticamente parada no mercado e com uma valorização de 25%. Mas este não é o comum. O comum da valorização, o que a gente tem de experiência no Brasil, é de 5% a 15%. Que é uma experiência cotidiana, vamos dizer assim. Os Estados Unidos diz que o imóvel valoriza até 44%, mas a gente prefere trabalhar nessa média de 5% a 15%. Tá? E quais são os erros mais comuns que você observa que os proprietários erram na venda de imóveis no mercado de luxo? Bom, a gente tem muita oferta hoje no mercado. Então, o imóvel que está mais pronto, o imóvel que impacta mais, que conecta mais, esse é o melhor vendido, mais rápido, etc. Existem algumas questões aí de se entender sobre o alto padrão e o luxo. A gente precisa de pessoas, empresas especializadas para vender esse tipo de produto. Então, como que se faz isso? Como que se divulga esse imóvel no mercado? Para quem se divulga? Tem gestão no imóvel? Não tem gestão no imóvel? Então, às vezes, você tem um imóvel lindíssimo, maravilhoso, mas ninguém sabe que aquilo existe. Dentro do modelo de homestaging que nós aplicamos no mercado, uma das esferas aí que nós temos dentro da intenção de liquidez e valorização do imóvel é fazer a apresentação do imóvel para o mercado imobiliário. Tá? Da forma correta. Então, com open house, explicando quais são os principais pontos fortes.
o que são possíveis pênaltis ou que a gente consegue como a gente consegue dirimir possíveis pontos fracos do imóvel. Então, quando a gente monta a ambientação estratégica, existe todo um treinamento que se faz para o corretor, para a equipe ou para o gestor daquele imóvel, para que ele possa conduzir o cliente da melhor forma possível dentro dessa casa, desse apartamento, obviamente considerando aí os principais pontos fortes de apoio para se sentar ou para se olhar e tudo mais. Então, nós sempre treinamos o mercado imobiliário a caminhar de forma correta com este cliente dentro da casa. É estratégico, é intencional o nosso modelo de negócio. Não é decoração. Porque a decoração, ela não tem identificação de público. Ela é bonita, genérico. Mas ela é cara. Ela não dá o sentimento de pertencimento. Ela não elimina possíveis pontos fracos do imóvel. Então, e ela tem uma coisa, a decoração, que é o segundo pilar mais importante do nosso modelo, é que ela não segue budget. Uhum. Então, como que você consegue trazer valorização e liquidez para o imóvel que você tem que aumentar muito o valor para ele estar no mercado? Você acabou antecipando até uma pergunta que eu ia fazer, que é uma dúvida, que qual que é a diferença, né, da gente trazer um trabalho completo de home staging para um modelo de decoração, um designer de interiores ou de um arquiteto convencional que vai pensar só no imóvel, mas não vai pensar no público, né? Você não está fazendo uma ambientação, vou chamar de decoração, que não é decoração, mas eu vou chamar de decoração para ficar mais tranquilo. Então, você não está fazendo uma decoração para um cliente final. Não é unlimited, não é, enfim, o céu é o limite. É um imóvel comercial que foi feito para ser vendido ou alugado e a gente precisa entender que esse imóvel tem que seguir budgets, orçamentos coerentes para ele não se tornar barreira e sim facilitador. Né? Eu te respondi a pergunta? Respondeu. Tá. Respondeu. Acho que a gente vê muita gente tentando fazer por conta própria, seja para Airbnb, seja para revenda, seja para locação tradicional, para economizar o máximo possível. Aí o que a gente já conhece, mas muitos ainda tentam economizar, é pensando num arquiteto, que você já vai trazer um profissionalismo em cima disso. E o mais sofisticado eu entendo agora que é o homestaging, onde a gente não vai pensar só no imóvel, só na decoração, a gente vai pensar no público, no budget. Nos pontos fortes e fracos. E aí quando você me conta que vocês trazem também o mercado de corretores, o mercado que os profissionais de venda ali que vão conduzir esse imóvel, já com o treinamento, já orientando ele de que pontos que você vai levar, qual que é o onde caminho, você senta com o cliente, o roteiro, e aí você olha isso daqui, e aí você vai trazer os pontos mais fortes desse imóvel. Aí é um nível de sofisticação muito elevado, né? Onde a gente vai entender que não à toa um imóvel é vendido muito mais rápido, o retorno é muito maior. Você não vai deixar na mão do cliente essa revenda para ele procurar alguma imobiliária, às vezes ele não sabe onde procurar, e aí o exemplo que você trouxe, um imóvel que já estava à venda há 15 meses. Então, o modelo que estava sendo feito não era o melhor, talvez a imobiliária não estava focando no público específico. Porque tem isso também, né? A imobiliária, por mais que ela atenda todos os públicos, tem as mais nichadas. Sem dúvida. Qual é o tipo de cliente que ela vai procurar? Será que o corretor, ele conversa, o cliente, ele vai se identificar com aquele corretor? Porque não é só o imóvel. Se o cliente não se identificar com o corretor, se o corretor não falar a mesma língua do cliente, não mostrar que ele entende quais são os gostos dele, as prioridades dele, o cliente não vai fechar. Já aconteceu comigo. Eu já visitei imóveis que a gente adorou, mas a dificuldade de conexão com o corretor inviabilizou aquela compra. Porque ou ele estava 100% focado na venda, e o que eu falava ele nem ouvia, ou ele não entendeu o que eu estava procurando de fato, e aí os imóveis que ele me mandava não eram o que eu estava procurando, ele estava tentando talvez vender os imóveis que estavam parados ali, mas é difícil da gente encontrar um profissional que ele entenda de fato o que a gente está falando, que se preocupe com a gente, não só com o imóvel, e muito mais sobre isso, né? Muito mais que isso, na verdade. Essa condução do cliente por dentro do imóvel, entendendo que o imóvel é um produto, que ele tem já todo um estudo de mercado por trás, quem vai comercializar, quando, onde, de que forma, quais vão ser... E aí você consegue conduzir isso com os corretores. Exato. Dando esse treinamento, né? O homestaging, ele é intencional. 100% intencional. Então, ele precisa ser tratado desta forma. O corretor, ele recebe um treinamento específico para aquele imóvel, como tratar, onde sentar, onde caminhar, onde parar.
Isso é feito num open house, onde você traz os corretores para mostrar, apresentar o imóvel e dar esse treinamento. Exatamente. Então, nós temos duas formas. E por isso, porque eu gosto muito da questão da gestão dos imóveis. Por 2 motivos, né, principais. Primeiro, porque o teu imóvel fica na vitrine. Então, o teu imóvel não é esquecido dentro da imobiliária ali, como em outros imóveis ou em tantas outras imobiliárias. Então, se o teu imóvel está em todos os lugares, ele está sendo tratado ali, ele está no cantinho ali. A partir do momento que você tem gestão, um corretor, uma imobiliária que faz gestão do imóvel, esse imóvel está na vitrine. Então, ele vai ser o primeiro visto, ou seja, a chance de se levar um cliente lá é muito maior. Até porque é muito mais interessante para eles trabalharem esse imóvel do que outros que estão ali só no banco deles. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o gestor, a imobiliária que faz a gestão desse imóvel, ela cuida do imóvel. Então, ela sabe quem entra, ela sabe quem sai, ela leva a pipeline para o investidor, ela conta qual é o feedback sobre a casa. E muitas vezes até se consegue fazer melhorias durante esse tempo, que são às vezes coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença no imóvel. E quem tem essa percepção de fato? O corretor. Ele que está ali. E se esse corretor, se essa gestão, se essa imobiliária acompanha todos os outros corretores que visitam o imóvel com seus clientes, você tem muito mais força de venda, porque você tem muito mais informação. Eu gosto muito das imobiliárias, dos corretores, de quem faz a gestão, daqueles que se preocupam muito, inclusive, com a parte estrutural do imóvel. Quais são os diferenciais dele? O que é possível se fazer, eventualmente, se você receber uma família que precisa de mais um quarto? Quais são as ideias que se tem ali? Ou quer fazer a ampliação de um dos quartos, ou de um espaço. Então, o corretor, a imobiliária que faz a gestão do imóvel, ela tem capacidade de ter todas essas informações e de ser muito mais assertivo. Né, de ser muito mais rápido, né, na resolução ou na dúvida do cliente. E a gente sabe o que vende hoje. Conteúdo vende, assistência vende, a forma como você se apresenta vende. A primeira imagem, o impacto inicial. Primeira imagem, primeiro impacto. Então, a gestão imobiliária que faz a gestão, ela obviamente deixa esse imóvel sempre disponível e pronto da melhor forma possível, ou seja, higienizado, arrumado, com as luzes acesas, enfim, todo esse trabalho. Imagino que até o cheiro, né? O aroma daquele ambiente, isso talvez já converse. Nossa, adorei que você colocou esse tema do cheiro, do aroma. É porque é algo que me pega. Te pega, mas você sabe que o aroma, o cheiro, é terminantemente proibido no homestaging? Qual que é o perfume, o aroma que você não gosta? Ok, quando a gente fala, então, eu já entendi o ponto. A gente tá falando aqui que a gente tem o público ideal, mas eu não sei qual que é o cheiro, às vezes a alergia que aquela pessoa pode ter, algo que incomoda. Isso. Eu gosto de baunilha, mas talvez o outro cliente é o mesmo público, o mesmo padrão, mas o gosto ali do cheiro não pega. Tudo que a gente personificar dentro da ambientação estratégica, dentro do homestaging, dentro de um imóvel, é perigoso. Por exemplo, eu vou colocar um aroma que pode eventualmente dar uma dor de cabeça, ou a pessoa não gostar, ser alérgica, né? Enfim. E aí você tem que perceber uma outra coisa que é importante trazer aqui. Será que aquele aroma mesmo, que aquele buquê, aquele cheiro que você quer dentro da tua casa, que você vai morar, que você vai viver? Porque uma coisa é você ir numa loja e sentir um aroma gostoso e tal por 15 minutos, 20 minutos. Eu associei com loja. É o suficiente. Será que dentro da tua casa você quer aquele cheiro permanente? É aquilo que você deseja? Então, como que a gente trata a questão de aroma no homestaging? Não se põe aroma nenhum. Se põe, sim, plantas naturais que exalam naturalmente um frescor do imóvel e, inclusive, inibe possíveis odores ruins. Então, as plantas naturais, as plantas verdes naturais que nós utilizamos, elas já são suficientemente adequadas para que a gente elimine qualquer questão de odor no imóvel. Vamos deixar sempre o mais fluido, o mais leve e o menos personificado possível. Um outro exemplo é em relação a figuras, a peças que tenham qualquer tipo de conotação à religião, fé, crença, né? Personificação de cores de times, por exemplo. Sim. Então, isso não pode entrar no homestaging, porque você segrega público. E como que eu sei disso, né? Obviamente com um profundo estudo sobre o homestaging, mas pela prática também de loja, de operação comercial de muitos anos, né? Então, a gente está aí, eu estou pelo menos há 35 anos no mercado, né, de vendas, e a gente, obviamente, capta tudo aquilo que faz sentido e que não faz sentido para o público.
Um sofá verde, por exemplo, dentro de uma casa de home staging, você vai segregar. Por quê? Porque eu sei, a loja existe, né, há mais de 15 anos e eu já recebi público ali dentro, pessoas, clientes finais, não quero nem sentar nesse living. Então, por que você vai correr o risco? Né? E aí, outras estratégias do home staging, por exemplo, por que não se usa o vermelho dentro do home staging? O vermelho é uma cor de alerta, o vermelho é uma cor de medo ou de... Né, que te faz parar, que te faz pensar. Ele não te deixa leve, ele não te deixa tranquilo, ele não te deixa vivendo aquele ambiente. Então, o vermelho ele é proibido. Somente 3% das pessoas gostam do vermelho no mundo, em termos de decoração. Então, por que você vai colocar o vermelho? Ou o azul, que é uma cor que arrefece pra caramba. Você vê que os hospitais são todos azuis, porque você tem que ficar down. Então, o que se colocar na casa de homestaging, na ambientação estratégica, é muito importante para a gente conseguir trazer aquele ambiente da melhor forma possível e fazer com que a pessoa se conecte ali. Nossa. Eu já tive casas, por exemplo, que nem era o ideal que o cliente queria. Tinha uma outra próxima que seria o ideal, mas ela não estava pronta. Ela não conectou. Então, estar pronto da forma correta significa muito dentro do mercado imobiliário, principalmente hoje em dia, que nós temos muito mais oferta do que demanda. Você trouxe uma informação legal que apenas 3% das pessoas gostam do vermelho. Eu tô nesses 97% que não gostam, porque, de fato, eu vejo pessoas que gostam muito, mas eu não consigo gostar. E aí, talvez, essa identidade num imóvel, por mais que eu saiba que se eu for comprar, eu posso trocar uma parede, uma decoração, enfim, mas vai me marcar. Eu vou lembrar daquele imóvel com a parede vermelha, com a decoração, com o acabamento vermelho. Exato. E isso talvez faça com que eu descarte ele frente a algum outro. E era um detalhe facilmente mutável resolvível. Uhum. Né? E isso também fala muito sobre a decoração para Airbnb, né? Que tá ligado na ideia de público, quando o próprio investidor ele tenta fazer a decoração da forma dele e ele coloca o gosto pessoal dele. Exatamente. E eu vejo muito isso, Sim. De pessoas reclamando que não conseguem rentabilizar no Airbnb, na locação de curta temporada, e aí a gente tenta entender o porquê. Você vai olhar o anúncio, as fotos, primeiro, as fotos não estão profissionais, a decoração não está conversando com o público, há alguma coisa muito pessoal, uma decoração muito pessoal, um lustre vermelho, alguma coisa que, poxa, legal, você gosta na sua casa. Isso. Faltou um profissional para te dizer, não é do seu jeito. Tem que ser do jeito, entender como o produto, como um negócio. Exatamente. E aí a gente traz, inclusive, quando você falou sobre o vermelho, falou sobre o azul, mais uma vez conectando o mercado imobiliário para investimento como um negócio, como um produto de uma empresa. Por que as empresas fazem todo esse estudo de mercado? Entendem quais são as cores que conectam com o público. Por que o McDonald's é vermelho e amarelo? Isso. Por que a Johnson é azul, a P&G é azul? Tem um porquê. Exato. Sempre tem um porquê. Uma empresa multibilionária não vai colocar uma cor lá porque o dono gosta daquela cor. Às vezes ele nem gosta, mas é aquela cor que conecta com a marca, que conecta com o público, que vai dizer se é fome, se é alerta, se é calma. Isso. E isso num imóvel para investimento faz total diferença. Neurovendas, neurociências, é isso aí, tá conectado tudo a isso. Então, o que você quer passar, o que tua marca passa, o que você quer fazer com que a pessoa sinta. Então, o McDonald's, certamente, ele tem a cor amarela e vermelha, porque ele conecta... Em algum momento o cérebro diz que aquilo é um lugar para se comer, por exemplo, ou que talvez dê uma luz ali que ele tem que comer naquele momento, ou que dê fome, etc. Certamente tem toda uma neurociência, né, neurovendas embutido nisso, como grandes empresas. E no homestaging da mesma forma. Então, existe a necessidade de um estudo profundo sobre o modelo de negócio, para ter assertividade, mas principalmente para conectar o público certo àquela casa, àquele apartamento. Tá. E quando a gente fala também dos corretores de imóvel, como que os corretores de imóvel podem se conectar com vocês, com a Lui Home? Eles têm acesso a esse tipo de conteúdo, os materiais, os imóveis, o portfólio? Ou não, você trabalha com corretores específicos já segmentados, filtrados? Como que é essa abertura, ou se há essa abertura ou não com os corretores? O nosso modelo de negócio, ele atende território nacional. Então, hoje nós fazemos... Quando eu falo hoje, né? Eu não sei por que eu falo hoje, mas enfim. Nós fazemos casas, apartamentos no Brasil todo. Tá. Segmentado no alto padrão e no luxo. E, normalmente, são esses corretores que trazem o lead pra gente. Porque vem, de fato, a necessidade de se vender aquele imóvel. Às vezes o imóvel é incrível e o cara fala, não vende. Tá parado há 2 anos o imóvel. Então, tá num valor ótimo. Então, o que falta só é trazer um chance para aquele imóvel,
fazer com que a pessoa se sinta ali dentro, pertencida àquele espaço e vender. Então, isso é normal, tá? É corriqueiro pra gente. Pegar imóveis assim que estão vazios, a gente faz a ambientação estratégica e ele vende. Então, você está me falando que os corretores eles estão num passo anterior ainda. Eu estava entendendo o quê? O cliente procura vocês, faz essa ambientação, faz o homestaging no imóvel e depois você abre para o mercado. O corretor é a base. Tem também o corretor que ele vai te trazer o imóvel que precisa de homestaging porque ele já identificou qual que é a dor. Que é a grande maioria dos leads que nós temos, ainda é a grande maioria vindo de corretores. Eu tenho clientes que já são cíclicos, né? No modelo de homestaging. Então, já fizeram 1, 2, 3, 4 casas ou apartamentos de homestaging. Mas eu tenho também a base, que é onde a gente instrui esse corretor, explica para ele o que é o modelo de negócio, como isso é diferente de uma decoração, o que traz de liquidez, valorização, o que traz de diferencial em termos de valores, em termos de conta mesmo, para o investidor e para quem compra o imóvel. Enfim, o modelo ele é todo amparado para trazer exatamente isso. Imediatismo, né? Conectar de fato e trazer valorização e liquidez. E é um modelo ganha-ganha, porque todo mundo ganha. O proprietário daquele imóvel, ele vai rentabilizar mais, ele vai conseguir revender esse imóvel com um ticket maior e mais rápido. Exato. O corretor vai conseguir otimizar e melhorar a comissão dele, porque ele vai receber também mais rápido e sobre um valor maior, porque um imóvel que ia vender por 1 milhão, vai vender por 1,5 milhão, possivelmente. Isso. O cliente que está com o comprador desse imóvel, ele também está satisfeito, porque ele está entrando no imóvel que é o gosto dele, é o que ele está procurando. E de forma imediata, podendo inclusive vender ou alugar o imóvel que ele está antes, ou devolver o aluguel. Então, essa conta o corretor também tem que fazer quando ele apresenta o modelo de negócio, né, para o cliente. E para o investidor também. Então, tudo se fecha e todo mundo acaba recebendo aí privilégios dentro desse modelo de negócio. Ele trata diretamente a dor. Mas, de novo, você precisa ter assertividade na ambientação estratégica, trazendo a identificação de público e o budget. E esse treinamento que vocês fazem também com os corretores é muito legal, porque a gente evita com que aquele modelo de venda em que o corretor está conhecendo o imóvel junto com o cliente, com o locatário ou com o comprador. Uhum. Acontece muito. Você vai visitar um imóvel, o corretor, a primeira vez que ele entra lá no imóvel, ele fala, não sei o que é isso daqui. Onde é que acende a luz? Imagina. Não, eu acho que tem 3 dormitórios. Peraí, tem mais um aqui. Ele está conhecendo o imóvel junto com o cliente. Uhum. Isso é péssimo, né? Porque ele não estudou o imóvel, ele não se preparou ali com aquele imóvel. E quando você fala de um treinamento prévio com esses corretores, onde ele vai entender todos os potenciais do imóvel, às vezes é um imóvel de 3 dormitórios, mas que cabe um 4º dormitório e é a intenção dele, ele vai falar, não, pode ser feito. Ou que a gente possa reverter. A gente já entendeu aqui, já tem um estudo, isso aqui pode ser feito, essa mudança. E aí você vai fazer uma adaptação mais específica para o cara que já está querendo comprar. Exatamente. Mas ele já sabe sobre isso, sobre essas possibilidades, né? Existe a possibilidade. A gente já dá a possibilidade no momento da visita. Com certeza. E, inclusive, para a gente poder falar aqui também sobre aluguel, né? Como que a gente consegue aumentar o valor de locação? Então, a gente falou ali sobre a revenda, né? Então, um imóvel que estava anunciado a 1 milhão, 1 milhão e pouco, se eu não me engano, a gente foi a 2 milhões. Como que a gente consegue aumentar também na locação tradicional? Eu vejo que muitos imóveis que estão decorados, eles cobram um valor de aluguel que é muito possível de suprir o valor do investimento num curto período. Uhum. Então, um imóvel que é ser locado por 10 mil reais, às vezes com homestaging, uma ambientação pronta, ele pode locar ali por 15 mil. E aí, esses 5 mil paga em 1 ano, às vezes, ou em 1 ano e meio, paga todo o investimento que ele teve. Ele consegue replicar ali, ele consegue colocar no imóvel, no valor de locação, em curto período de tempo, recuperar esse valor que ele investiu. Porque na locação a gente vai ter um período mais longo de retorno, né? Do que a venda. A venda você faz, você investe, você já tem o valor de revenda maior, você consegue o retorno mais rápido. Na locação, qual que é o quanto que a gente consegue pegar mais na locação e o quanto que a gente consegue ter de retorno num prazo? A gente tem um estudo sobre isso? Tem. A gente fala aí em média 35%, quando a gente fala de locação. Tá, então, um imóvel que a gente fala em 10 mil reais por mês, ele seria um imóvel para se alugar entre 13,5 e 14 mil. Cheguei perto, falei 15. É isso mesmo, é isso aí. E aí ele pode conseguir, às vezes, em 1 ano, será? Ele consegue recuperar esse valor de investimento?
Depende muito do tamanho do imóvel, né? Mas vamos pegar um estúdio, por exemplo, de 50 metros, numa região bem valorizada. É um apartamento aí total de pelo menos uns R$8.500, né? Mais os custos, etc. Vamos falar que é uns R$10.000. Ele vai certamente pegar um valor de R$13.000, R$14.000 nesse imóvel, né? E aí a gente tem que fazer uma conta. Quanto que foi de imobiliário, quanto que foi de marcenaria, quanto foi de tudo. O fato é, eu não acredito que em um ano ele consiga reaver esse valor, mas a partir de 1 ano e meio, 2 anos, ele já consegue ter esse valor com um imóvel lindíssimo que depois ele pode vender, pode alugar. E a ideia de ter um produto, o produto imobiliário certo, te dá essa tranquilidade para você fazer um período muito maior de locação sem ter que trocar o mobiliário. E lembrando que a preparação desse imóvel já foi feita pensando na locação. Total. Então, a durabilidade desses móveis, mesmo que saia um locatário, entre outros, ele já sabe que esse imóvel ele já está preparado para isso. Exatamente. Ele já tá no valor ali e o cliente tem, obviamente, toda a garantia de que o imóvel vai ser devolvido da mesma forma, né? Então, sem dúvida nenhuma, o modelo de home staging, ele só traz atratividade, só traz liquidez, valorização. É muito mais rápido, isso a gente tem que levar em consideração, de se alugar um imóvel pronto do que um imóvel vazio. Ah, Carol, mas ele não gostou do sofá. Não tem problema. Como a nossa empresa é uma empresa de home staging, a gente troca o sofá. Ah, que interessante. Ele não gostou, ele tem 3 crianças e obviamente que se a gente fizer um imóvel para ser vendido, nós vamos colocar a maioria das peças num tom mais claro, porque isso amplia o ambiente. Então, claro, se tiver uma família de 3 crianças, por exemplo, aquele sofá off-white não vai fazer sentido para ele. Então, de novo, né? O grupo, a Lui Home, o home staging não é barreira, é facilitador. Tudo que nós pudermos fazer para ser vendido mais rápido esse imóvel, nós faremos para ajudar o cliente. A barreira eu acho que está um passo antes no conhecimento do investidor em saber desse modelo de trabalho e saber que esse investimento vale a pena. Vale a pena. Não olhar só como custo, né? Olhar como investimento, de fato. O meu desejo, meu objetivo é que os investidores, enfim, que trabalham efetivamente nesse mercado de se fazer casas, de se comprar apartamentos, estúdios, enfim, eles entendam que o valor do home staging, que é essa decoração final, ela precisa estar já inserida desde o primeiro momento de compra desse imóvel. Então não adianta só ter o imóvel. Esperar ali alguém chegar e falar, eu quero esse imóvel. Se você tem uma série de outros imóveis no mesmo perfil, raramente o teu imóvel vai ser o escolhido. Exatamente. Eu achei legal quando você falou que se aquele locatário, o inquilino, que ele está entrando naquele imóvel, ele não gostou daquele sofá, então você está me falando que o seu trabalho ele é extensível ao locatário. Então, ok, você montou o imóvel dessa forma para mercado. Mas aí agora a gente vai pro detalhe de quem vai ser, quem vai morar nesse imóvel. Então a gente pode agora adaptar dessa forma, a gente troca isso por isso, é possível ser feito dessa forma. Aí vem a personificação. Ah, eu quero levar o quadro da minha casa. Eu tenho uma estante. Eu quero continuar com a minha cama. Não tem problema nenhum. Esse valor entra como crédito e ele, enfim, como a Lui Home é uma empresa que veste 100% imóvel, ele troca por aquilo que fizer mais sentido para ele e para a família. Esse modelo de home staging, ele serve, já entendi que toda essa preparação, esse mobiliário, ele já vai com o imóvel, mas existe a possibilidade da contratação somente para fazer isso como um cenário, e aí a venda, ele é o imóvel sem isso tudo. Então, fazer um anúncio com o imóvel mobiliado, decorado, mas não está incluso. É possível isso? Você fazer como opção, falar, olha, você tem esse valor aqui dele pronto, dessa forma que você está vendo, ou não, você tem essa opção como sem isso tudo que está colocado. Então, o home staging de alto padrão e luxo, um dos fatores mais importantes é a conexão com o ambiente. Então, é uma faca de 2 gumes. Você faz um projeto de home staging, anuncia isso no mercado, e aí a hora que o público chega ali, tá vazio. Não conecta. E aí, vai, obviamente, depender muito do corretor, de como ele apresenta isso, enfim. Mas é difícil mensurar só por um vídeo que o imóvel vai apresentar. Como eu disse, é uma faca de 2 gumes. Você corre o risco aí do cliente entrar no imóvel e ter uma super decepção. Ou não. Ou, de fato, aquilo
deixou o imóvel muito mais curioso, muito mais representado, muito mais vendável. Essa casa que nós fizemos, por exemplo, que estava em obra e ela foi feita realmente para ser alugada, casa de altíssimo padrão, R$60 mil de aluguel mês. O cliente já procurava algo assim, algo pronto. Ele esteve na minha loja, ele entendeu o que era o produto e aí ele fechou o negócio. Então, assim funciona. Então, eu estou fazendo e eu vou te entregar daqui 40 dias, 50 dias, 30 dias a casa desta forma. Sim. Mas só um vídeo mostrando como lindo ficaria aquele ambiente, quando a pessoa entra ali, ela não tem essa sensação de pertencimento. Esquece, porque o alto padrão, ele precisa sentir. Ele precisa sentar, ele precisa se conectar. Ele está comprando uma casa de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Ele precisa sentar, ele precisa olhar a vista. Ele vai se ver naquela poltrona. E aí, né, Augusto, se você fizer uma conta rápida, qual é o valor de um homestay hoje? Vamos dizer que é 4%, porque a gente vai fazer 2, 3 ambientes. Olha o que isso representa no valor total do imóvel. Então, quando eu faço a consultoria, que ainda está em obra o imóvel, que a gente tem condições ainda de especificar acabamento, revestimento, etc., a gente precisa colocar na balança isso, o que isso vai causar de impacto e se de fato isso faz sentido para aquele imóvel. Ou se faz sentido a gente guardar um pouco e usar isso de uma outra forma estratégica para o imóvel. Isso que a gente está falando agora, eu não consigo deixar de lembrar dos imóveis decorados, das unidades decoradas de lançamento, né? De imóveis na planta. Onde a gente entra num decorado, se encanta com aquele ambiente, mas no final do dia, quando a gente tem a entrega da nossa unidade no contrapiso, não tem como haver uma frustração. Porque você não consegue mais visualizar aquele decorado que você viu há 3 anos atrás, que você se apaixonou, que foi o motivo pelo qual você comprou aquele apartamento. Mas na entrega você fala, nossa, o que eu vou fazer aqui? Será que cabe tudo aquilo que eu vislumbrei? Será que eu vou conseguir replicar aquele modelo? E é natural gerar essa frustração, né? E aí eu lembrei disso porque a gente tá falando da casa, né? Se alguém prepara um homestay só para venda, mas ela é vendida sem tudo aquilo, vai gerar essa frustração e talvez não seja o foco do negócio, né? Exatamente. O homestaging de alto padrão e luxo, o mobiliário que a gente coloca lá tem que ser um mobiliário adequado para aquele espaço. Por isso que quando me perguntar, você aluga? Você vai e depois você tira? Você não tem um mobiliário aí no estoque que você possa colocar na casa? Não. Não, cada casa tem uma arquitetura, cada casa tem um tamanho, cada casa a gente precisa focar num principal ponto forte diferente. E o mobiliário, ele tá ali para isso, para ser estratégico. Eu não tenho como te emprestar um monte de móveis que eu tenho no meu CD para montar uma casa de homestaging. Não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com assertividade. Eu preciso entregar aquilo que eu te vendi. Então, se eu te vendi que aquela casa vai ser comercializada em até 90 dias, ou que pelo menos teremos propostas dessa casa nesse período, eu preciso fazer com que isso aconteça. E eu não vou fazer isso acontecer se o mobiliário não estiver correto ali. O mobiliário é a última chance da casa ser vendida. Eu te digo que é fato isso, rápido. E aí o mobiliário é imprescindível. Claro que eu tenho clientes, enfim, investidores que já foram na loja e falaram, nossa, mas eu consigo isso aqui por metade do valor. Fica à vontade, pode fazer. Ninguém consegue o valor que a gente tem para começar. Porque a gente trabalha com volume de compra violento nas fábricas e a gente, obviamente, tem um poder muito maior de compra. E aí, de descontos, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, que um projeto de homestaging hoje, uma ambientação, a parte de logística e toda a parte de relacionamento com o mercado imobiliário tem um valor alto isso. E isso está dentro já do valor que a gente cobra dentro da ambientação estratégica. Então, se a gente fosse considerar projeto, relacionamento com o mercado, open house, enfim, tudo que a gente entrega para o construtor, para o investidor, e se comparar isso com uma empresa que venda numa loja, é imensurável. É discrepante, as entregas são totalmente discrepantes. E o que a gente tem de valor é o valor do mobiliário, apenas. Todo este a mais, projeto, ambientação, divulgação em televisão e no digital, open house, divulgação para o mercado imobiliário, já faz parte do nosso modelo de negócio, já faz parte da nossa entrega, sem custo adicional. Mas é isso, a gente tem que seguir aquilo que faz parte, que faz sentido para o imóvel. Como que a gente consegue pensar nesse modelo de homestaging para lançamentos, para imóveis em construção?
Porque existe muito isso, né? Eu tenho essa frustração quando eu me apaixono por um imóvel decorado. Como que a gente conseguiria replicar esse decorado para as demais unidades? Seria um produto, talvez, a mais para a incorporadora, em que ela pode vender e falar, olha, sabe aquilo que você viu? A gente pode entregar dessa forma. Exato. Com as suas adequações, com as suas particularidades. Mas isso não é oferecido. Eu tenho falado muito com incorporadores e construtores e levado exatamente essa dor. Você compra um imóvel, só que você não consegue replicar. Porque o valor que tem de decoração ali é normalmente 2, 3 vezes o valor do imóvel. É impossível replicar, não faz sentido nenhum. Não tem porquê. Então, a ideia é levar, né, para o mercado que é muito mais interessante você entregar uma decoração, uma ambientação que se possa replicar, porque obviamente não frustra. Quando você recebe tuas chaves em 2, 3 anos, você vai aplicar aquilo lindíssimo, todas as fotos que você tirou, todo aquele projeto, você fala assim, isso não cabe. Como que pode? Por que não cabe? Porque tem uma série de coisas. Eu já vi decorado, por exemplo, com a parede onde a máquina de lavar estava encostada, quebrada. Ou seja, sem fundo. Aí a pessoa olha aquilo e fala, nossa, eu vou ter uma máquina assim. Não vai ter. E frustra. Então, assim, a gente não pode trazer esse NPS para o consumidor final. Imagina se é o contrário. Olha, a gente replica esse apartamento que você viu exatamente desta forma e você recebe esse apartamento em 2 meses após a entrega das chaves. Algo que você demoraria 6, 7, 8 meses para executar, por conta de projeto, fornecedores, tempo, etc. Você recebe isso em 2 meses após as chaves. Algo coerente, algo que faça sentido, algo que seja de fato replicável. Eu tenho um imóvel que a gente investiu em Alphaville, já de alto padrão, é um apartamento com uma metragem maior do que o meu tradicional, que são imóveis compactos, mas esse de Alphaville é maior. E aí, agora falta 1 ano para entrega e a gente recebeu o projeto de personalização. Só que é um projeto de personalização do tipo, bom, você tem essas opções de piso, essas opções de pedras, essa opção aqui de layout, de varanda estendida, com envidraçamento de sacada e tal. Só que o meu grande ponto foi o seguinte, que eu falei para a arquiteta da construtora, né? Falei, como que eu vou escolher o piso se eu não sei qual marcenaria que eu vou colocar? Tem que conversar. Eu vou escolher um piso cinza, mas se eu colocar uma marcenaria verde, no momento da decoração, eu preciso pensar no imóvel como um todo. Verde eu não vou deixar, tá? Se for para aluguel ou venda. Ah, ótimo. Você já tinha falado sobre o sofá, né? Não vou deixar. Eu tentei trazer um exemplo aqui, tá mas ótimo, assim, do entendi, tipo... você tem razão. E aí eu devolvi isso para ela. Eu falei, olha, eu nunca fiz um projeto de personalização com a construtora. Nesse imóvel específico que é de mais alto padrão, eu vislumbrei essa possibilidade. Quando vocês me chamassem, eu já achei que eu fosse contratar alguma coisa. Só que no momento de contratação, eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, né? Como que vai ser o projeto como um todo? É diferente de você ter um projeto pronto e dizer, olha, esse projeto, assim, dessa forma que está, ele fica tanto. Você pode parcelar em tantas vezes e aí, depois de 2 meses de chaves, eu te entrego turnkey, exemplo. Sim. Quando a gente fala de produtos mais alto padrão, maiores, etc., o escalável ele não é muito aceito, porque normalmente esses produtos serão para clientes finais, a não ser que seja um produto de investimento mesmo. Agora, estúdios, produtos menores, faz super sentido escalar. Faz super sentido. Tanto para a construtora incorporadora quanto para o cliente final. Como que está a recepção das incorporadoras para esse modelo de negócio? Porque como consumidor eu vejo como essencial. Você poder replicar o modelo do decorado. Mas eu não vejo isso na prática acontecendo. As incorporadoras já estão mudando um pouco essa visão. Porque é uma visão comportamental hoje do mundo. A pessoa quer o imediatismo, ela quer aquilo que ela viu. Então, se ela viu aquilo, ela vai querer replicar aquilo de alguma forma. E se ela não conseguir replicar, é um problema. Então, as incorporadoras já estão trazendo soluções que são muito mais rápidas e muito mais possíveis para quem compra um imóvel. Já se entende que isso é necessário. Né? Não dá mais para brincar com o consumidor. O consumidor quer receber aquilo que ele comprou. E quando ele enxerga um apartamento decorado, por mais que esteja escrito que aquilo é só uma decoração, que aquilo é só para apresentar o imóvel, enfim, é frustrante. É frustrante. E tenho certeza absoluta que as incorporadoras, as construtoras, elas querem ter um NPS altíssimo para que, inclusive, seja cada vez mais indicado o produto, comprado e etc. Pensando num decorado mais realista e replicável. A gente vê, às vezes, alguns decorados que as dimensões dos móveis não é realista. Não é. Não é possível de você colocar. Não tem porta, o decorado, aí você tem... Enfim, tem uma série de coisas.
que são bem importantes a gente levar em consideração, com certeza. E quando a gente fala desse modelo de replicação de decorados, a gente pode pensar somente no alto padrão, no luxo, ou a gente consegue também pensar num ticket mais baixo de empreendimentos? Se for um escalável, sim. Então, se a construtora, a incorporadora, nos der acesso para fazer algo escalável, então para vender para vários apartamentos, enfim, a gente não só consegue um valor muito melhor de produto de mercado por ter um grande volume, o prazo que a gente consegue entregar muito mais rápido, a gente consegue atender dessa forma, quando é um modelo que tem um valor menor de imóvel. Então, a gente consegue escalar dessa forma. E, se não, o alto padrão e o luxo, que a gente tem um modelo diferente. O alto padrão e o luxo a gente consegue fazer individual, só que quando a gente vai para um ticket mais baixo de empreendimento, a gente precisaria de um volume, né? A gente estava falando um pouquinho antes, que algo que me impressionou é porque quando eu penso em homestaging, em ambientação de imóvel, é natural eu pensar no alto padrão e no luxo. Uhum. Mas eu já entendi também que a gente pode ter um modelo replicável em volume para imóveis de mais baixo padrão. Uhum. Né? Você estava comentando comigo antes. Sim, um projeto que faça sentido para esse público, né, nessa faixa de valor. É possível desde que seja escalável. Senão, o nosso segmento é no alto padrão e no luxo mesmo. Tá, legal. E aí a gente entende também que pode ter uma demanda para rendas mais baixas, para pessoas de poder aquisitivo mais baixo também. Sim, desde que seja escalável. Então, eu vou no empreendimento, eu fecho 30 apartamentos. Então, isso me dá condições de eu ter volume e ter um valor menor do que eventualmente se tem no mercado. Porque a gente está fazendo... Se for o turnkey, por exemplo, que a gente entrega toda a parte também de acabamento de obra, então a construtora entregou e a gente faz tudo o que precisa. O piso, gesso, enfim, iluminação, a parte de marcenaria, eletros e imobiliário. Então, se a gente consegue um grande volume, a gente consegue, obviamente, entregar algo com custo muito menor. Por isso que, nesse caso do médio... padrão, né? Enfim, nessa escala a gente prefere fazer um modelo escalável, né? Um modelo onde a gente consiga entrar em vários imóveis ao mesmo tempo. No homestaging, para uma casa, por exemplo, ele entra como se fosse um turnkey, onde vocês vão cuidar também da parte da obra, ou não? Só no turnkey que vocês vão fazer a obra, além da decoração, além da ambientação? Então, eventualmente, nas casas que a gente vai, precisa-se, às vezes, de uma manutenção, de uma questão de iluminação nova, enfim, ou uma manutenção de alguma parte da casa. Isso a gente faz e depois a gente entra com homestaging. Ou não, uma casa de retrofit de verdade também. A gente tem isso dentro do grupo, mas daí já é um trabalho bem diferenciado, né? Eu vejo muitos imóveis, ali em Alphaville, inclusive, mais antigos, em alguns condomínios mais antigos, mas que eles estão há muito tempo à venda e você vai entender que é um imóvel que ele precisa de um retrofit, ele merece um retrofit, ele está numa localização excelente, mas o proprietário não fez, está tentando vender dessa forma, e eu já vi alguns anúncios, inclusive, com o projeto de retrofit, o que já dá uma noção maior para o comprador entender. Falei, eu estou comprando isso daqui, mas ele pode virar isso daqui. E com provisionamento de gastos. Isso já dá uma previsibilidade maior, porque nem todo mundo vê um imóvel antigo, por exemplo, e consegue vislumbrar, consegue imaginar o potencial dele. Exato. Eu imagino que a minoria das pessoas. É verdade. As pessoas querem ver, querem entrar, querem sentir, como você mencionou, mas elas não conseguem, que aí eu acho que talvez está o diferencial do investidor mais profissional para house flipping, para retrofit, onde ele tem essa percepção. Ele vai ver um imóvel antigo que ninguém está vendo. Isso. Ele já sabe o que pode fazer, qual que é o potencial desse imóvel. Exato. E aí ele vai colher o retorno disso. Então ele vai comprar desvalorizado, ele vai fazer essa reforma, um homestaging, uma preparação para revender com lucro. A gente participa de todas essas etapas. Inclusive, nesse momento, a gente está participando de etapas em 3 casas assim. Então, ele comprou esse imóvel por um valor incrível. E aí, então, nós fizemos o projeto de fachada, de retrofit, enfim, de tudo isso geral. Mas aí, a gente está falando de uma bolinha aqui da Lui Home que tem esse serviço especializado com engenheiros, arquitetos e tudo mais. E depois, obviamente, o projeto de homestaging, se ele quiser seguir com esse projeto de homestaging. Mas existe
essa frente dentro da empresa, que é o retrofit maior, assim, eu diria. E também a gente entra, por exemplo, na parte de projetos. Então, eu vou fazer um projeto de homestaging para vocês, que envolve, inclusive, fachada, obra, etc., layout, para que você possa já ter um direcionamento aí por exemplo, nesse retrofit que se tem. E aí, sem a entrega do produto específico, vai ser só o projeto para ele poder falar, olha, é isso daqui e você pode ter isso. Exatamente. Sem a ambientação completa. Exatamente. Existe a possibilidade de um proprietário que tem um imóvel mais antigo que quer revender, mas talvez não tenha o capital para investir. Existe essa possibilidade de entrar como sociedade, onde você vai fazer tudo isso e entra com um percentual do retorno desse imóvel? A gente está falando com alguns fundos sobre isso, né? Já tem algumas frentes aí interessadas no nosso modelo de negócio, porque realmente é um modelo de negócio praticamente sem risco. Né? Porque você tem o que você vende é o mobiliário. O que você tem de ativo é o mobiliário. Que você recupera no pior cenário. Exatamente. Então, a gente já está tratando com alguns fundos sobre esse assunto. Eu acredito que até o meio do ano aí, a gente já tem alguma resposta concreta para te dar. Eu espero que sim. É interessante porque nem sempre a pessoa que está vendendo o imóvel, ele é um investidor. Às vezes é uma pessoa que está ou passando por uma mudança de padrão de vida e está indo de uma casa para um apartamento. Ele precisa vender logo esse imóvel, mas ele não tem capital para fazer essa reforma. Mas a gente entende que esse imóvel tem muito potencial. E aí fica 1 ano à venda. Ele está sendo prejudicado porque ele não consegue vender esse imóvel no prazo que ele queria, mas ele também não tem capital para investir num homestaging. Por mais que ele tenha o conhecimento, ele não consegue investir. E uma coisa muito importante, Augusto, é a questão do relacionamento no mercado imobiliário. Então, por exemplo, eu não tenho um fundo ainda que eu possa chegar e falar assim, nossa, essa casa super me interessa, vamos fazer isso aqui acontecer e a gente vende esse imóvel em 1 ano desta forma. Então, hoje, a minha empresa não tem condições de arcar com isso. Mas o que a gente faz muito são as apresentações. Então, eu tenho um grupo de investidor aqui e eu tenho uma casa aqui disponível que faça sentido. Então, a gente faz essa intermediação, essa apresentação para esse grupo, que de fato vai pegar o imóvel num valor incrível e vai poder fazer esse imóvel girar aí de uma forma muito melhor, muito mais rápido, com muito mais liquidez, valorização, etc. Você pega, por exemplo, um imóvel hoje, eu tenho um caso lá de um imóvel num dos residenciais mais importantes, no Residencial 2, um imóvel que está 5 milhões. Precisa urgente de um retrofit, com certeza absoluta, mas é um imóvel de esquina, é um imóvel com 800 metros quadrados de construção. É um imóvel super sólido. Um valor incrível. Então, por quanto que a gente precisa investir para trazer esse imóvel, por exemplo, para 12 milhões? Então, essas contas são feitas e a gente faz, além desse processo de contas, enfim, de valores, etc., a apresentação de pessoas no mercado imobiliário que um faça sentido para o outro. Então, se eu quero comprar um imóvel para revender, eu não sei onde buscar, porque eu não estou vendo as oportunidades. Eu consigo me conectar com vocês e entender, falar, olha, o que tem de oportunidade de imóvel para eu comprar, fazer o homestaging e revender? Exatamente. A gente tem grupos hoje que fazem muito isso, né? E a gente está sempre junto com eles, porque eu também recebo muita oportunidade de negócio, tanto de clientes finais, quanto de corretores. Carol, eu tô com um imóvel, uma oportunidade aqui, então a gente vai passando essa informação um para outro, para que a coisa consiga girar. A gente está muito inserido no mercado imobiliário, né? A gente só faz isso e só fala disso o dia todo. Então, obviamente, que essas conexões acontecem e essas oportunidades de negócio também. Quando eu falo, vamos fechar o homestaging na Lui Home, no grupo Lui Home, não é só a ambientação estratégica, não é só a parte de decoração que vai ficar incrível, é todo esse relacionamento com o mercado imobiliário que surge muito negócio e muito mais rápido. Por quê? Porque a Lui Home se especializou em homestaging. É uma empresa que faz homestaging. Por isso que nós somos os maiores do Brasil. A única empresa 100% homestaging no Brasil é a nossa. Você tem stagers, que são pessoas como eu que fazem essas ambientações estratégicas. E aí você tem lojas que vendem esses produtos, e aí você tem arquitetos de design de interiores que podem fazer um projeto também de homestaging, né? Então você tem isso dividido em várias frentes aí. Quando você entrega tudo isso para um único grupo, para uma única empresa, isso sai de forma muito mais redonda, muito mais assertiva. Com muito mais conexão, porque foi o que você disse, a marcenaria tem que se conectar com o mobiliário, que tem que se conectar com o ponto forte, que tem que se conectar no andar no imóvel pelo corretor e pelo cliente. Então, tudo isso é uma estratégia, não é simples, né? É um imóvel que precisa ter fluidez, é um imóvel, tanto no decorado, no apartamento decorado, quanto no homestaging, que a pessoa precisa se imaginar ali. Então, ela tem que ter espaço para isso visual.
Você vai num decorado hoje, num apartamento decorado, você olha, você fala, gente, não tem nenhum lugar que eu olho que tem um pouquinho, um vaziozinho ali para eu poder colocar minha luminária, ou o meu quadro, ou o meu porta-retrato, ou a minha estante que eu ganhei da minha bisavó e que eu quero colocar. Então, é tudo tão completo, é tão repleto que você não consegue se conectar de fato. Por que que você não consegue se conectar? Porque hoje o nosso maior calcanhar de Aquiles é o tempo. Então, se você entra num lugar que você vai comprar e você não se enxerga ali, você não tem um tempo que você se conecte com aquilo, que você consiga enxergar alguma coisa tua ali, não é um lugar para você. Então, assim, neurociências, neurovendas, esse poder do entendimento de psicológico mesmo, de como a pessoa anda, como ela pensa, o que ela quer, é muito importante para se desenvolver, por exemplo, um apartamento decorado ou uma casa de homestaging e tudo isso. É fazer com que a pessoa também sinta-se ali, né? Ela cabe ali. Para conhecer até um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês e a história, eu queria que você me contasse casos emblemáticos que te marcaram durante essa trajetória, durante toda a sua experiência, clientes, imóveis que te marcaram, seja por rentabilidade, seja por histórias de famílias. Queria conhecer um pouquinho sobre esses casos mais emblemáticos. Tá, a gente começou a trabalhar com mobiliário há 16 anos. Então, a Lui Home tem uma estrutura hoje, obviamente, muito mais completa, mas a nossa atividade no mercado tem bastante tempo e, obviamente, a gente tem cases incríveis aí para contar, não só do homestaging, mas como clientes finais, por exemplo. Alguns cases interessantes foi, por exemplo, a casa do Cássio que a gente fez em BH. Ele me ligou e disse, cara, eu tenho 15 dias pra você montar meu apartamento. Eu falei, como que é? 15 eu nunca... Eu 35 ok, cara, 15 em BH? Como que eu faço isso? E aí, obviamente, foi uma força-tarefa para desenvolver esse projeto e também eu tenho uma parceria incrível com as fábricas. Então, nós conseguimos, por incrível que pareça, mobiliar o apartamento, entregar, inclusive, os móveis que nós mandamos fazer direto em BH, né, para entregar direto em BH. E nós, então, montamos essa casa em 15 dias, esse apartamento em BH em 15 dias. Então, sem dúvida nenhuma, foi um case grande aí de sucesso. Ele ficou super feliz, enfim, tem no meu Instagram também. Ele é um cara muito querido, a família incrível. Então, certamente, esse foi um dos casos legais. Outro caso interessante que aconteceu recentemente, um construtor que já tinha fechado várias casas comigo de homestaging me chamou para uma visita técnica no imóvel, porque ele queria colocar uns revestimentos, daí ele estava entendendo as cores que mais tivessem sinergia com o imóvel e tudo mais. Eu cheguei no imóvel, Augusto. Tem uma escada aqui, que já é um pênalti no imóvel, que todo mundo quer integrado, então já tem uma escada que você desce para o living. E aí, quando você desce para o living, a tua visão dá direto para a lateral da geladeira, da ilha, da geladeira, sendo que eu tenho o meu principal ponto de apoio, meu principal ponto forte desse imóvel é a vista que está ali na frente. Então, quando eu desço a escada, eu interrompo 100% a minha visão. Eu falei, não, moço, pelo amor de Deus. Tem gravado isso. Eu falei, não, olha, tá ao contrário. Isso aqui tudo, essa ilha, esse gourmet tinha que estar do outro lado da casa, né? Aqui, do lado esquerdo, não do direito. E aí ele ficou assim pra mim, eu falei, olha, você vai ter que destruir tudo, vai ter que demolir tudo e refazer. E ele fez. E ele me chamou depois de 3 dias e falou assim, vem cá, Carol, que eu quero te mostrar um negócio. Eu cheguei lá, tava tudo sem nada. Eu falei, o que aconteceu aqui? Ué, você não falou que era pra demolir? E eu vi, você tinha razão mesmo, porque daí eu chamei minha mulher, e o vizinho, e o Beltrano, e o Ciclano, e realmente todo mundo dizia que ia interromper totalmente a vista. E aí ele fez isso. Então, são coisas que acontecem, que a gente vai criando maturidade, que se tornam coisas inéditas, assim, no mercado, né? E tem vários outros cases. Tem pessoas, por exemplo, que me encontram na rua, no supermercado e tal. Eu falo, Carol, você mudou a minha vida. A decoração que você fez, a ambientação que você fez. Nossa, hoje a gente tem um espaço muito mais gostoso. Você sabe que naquele espaço é o espaço que a família inteira se junta para ver um filme. Então, fazer parte disso, né? Fazer parte dessa realização eu te digo que é o mais prazeroso que tenho, né? É o feedback mais gostoso que eu tenho. E quando a gente tem um cliente que compra uma casa ambientada e fala, nossa, aqui realmente é a realização de um sonho para mim, parece que você entrou na nossa mente e trouxe exatamente aquilo que a gente queria. Putz, isso acho que emblemático é isso, sabe? É você poder realmente fazer parte da vida das pessoas, do sonho das pessoas. Isso para mim realmente é o que me dá mais assim, prazer, que me dá mais vontade de fazer cada vez melhor e continuar e crescer e ser
possível replicar isso em outros lugares e outras regiões. Porque o imóvel desse ele vai representar uma história da família, né? Mais do que o investidor e o retorno financeiro, o seu trabalho impacta diretamente na história das A famílias. realização de sonho. Porque as pessoas vão morar ali, elas vão criar histórias, vão criar laços ali, vai ser o local onde vai criar as memórias nos filhos. É um impacto gigantesco no emocional também. Exato. E é isso a gente falando de home staging, né? E quando a gente fala de clientes finais, que é um outro público que eu atendo por indicação, né? E aí sim é uma assessoria personificada. E aí a gente tem todo o briefing da família, entendimento de quem frequenta o imóvel, o que quer se causar dentro desse imóvel quando as pessoas... Porque tem gente que quer falar assim, eu quero que todo mundo fique super à vontade. Uhum. Não, especificamente eu quero que alguns pontos sejam vistos dentro da minha casa quando eu tiver uma visita. Enfim. E aí, sim, é uma personificação, é um atendimento que a gente faz de forma diferenciada mesmo, pensando muito mais na família, no que ela quer entregar para a comunidade, né, para os amigos, para quem ela se relaciona. E depois, um ponto muito importante para a gente falar é dos ambientes das empresas que nós fazemos com o home staging, com a ambientação estratégica. Porque o home staging não é só para vender imóvel, trazer liquidez ou valorização. Ele serve também, a ambientação estratégica não só serve, mas ela é fundamental hoje para empresas que querem colocar a sua marca, o seu posicionamento dentro de uma recepção, por exemplo, ou de uma sala de reunião, ou de uma passagem para clientes e fornecedores. Então, nós fazemos muito isso também. Exemplo, o rooftop da Mercedes. Então, eles nos chamaram e disseram, olha, a gente quer um rooftop aqui na Itatiaia para que as pessoas tenham um momento agradável, de conexão, etc. Mas esse rooftop tem que trazer as características do que é o brand, do que é dito ali na Alemanha, para que a gente possa embutir isso nessa percepção para o cliente final. Spas de luxo, por exemplo, de carros. Então, carros acima de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Uma ambientação correta dentro dessa boutique, desse spa, onde o cliente, ao sentar num mobiliário, numa cadeira, numa poltrona, consumir alguma coisa ali, ele entenda que ele está num lugar que tenha tecnologia, que tenha sofisticação, que tenha pontualidade, que tenha segurança, e a gente consegue passar tudo isso dentro de uma ambientação estratégica de forma intencional, sem falar nada. Então, hoje eu sou chamada muito por empresas que querem trazer essas características, esse brand, para dentro dos espaços. Por exemplo, quando a gente tem a XP Experience, eles me chamam para fazer alguns lounges ali, onde a gente coloca a marca da empresa dentro dos estandes. Para que a pessoa, quando ela entra, que ela sente, ela sinta aquilo de forma nada intencional, mas que a gente sabe, no final das contas, que tudo aquilo é estratégico. É muito importante isso para empresas também, né? É legal saber que vocês fazem não só o residencial, mas o comercial também, o empresarial. Quando a gente fala de loja de carros, a gente pensa num alto padrão, num veículo de luxo, a loja precisa conversar. A poltrona que o cliente vai sentar, o ambiente, a sala, a recepção, todo o mobiliário e decoração tem que conversar com o padrão de veículos que ele vende. E o que você entrega? Por exemplo, agora eu acabei de entregar o consultório de um dentista, uma clínica. Eu perguntei assim, mas quando eu fui fazer a técnica, mas o que público que você atende? Porque assim, o cara tá em frente ao Rosenwood. Jardins, enfim, onde tudo acontece ali, onde a gente tem os principais pontos da cidade, etc, e tal. Consumo incrível. E ele me disse, público na região e tal. Eu falei, não, mas tem que mudar urgente aqui. Não dá pra pessoa sentar nessa poltrona. Porque você não consegue nem cobrar o valor que vale a tua consulta ou o teu tratamento. Não pode. Essa aqui é a porta de entrada. É aqui que a pessoa vai sentir segurança para fazer um procedimento ou não. Claro que não é só isso. É a recepção, é o atendimento, é o profissional, é o médico, é o dentista, etc. Mas a recepção, o ambiente que ela é recebida, faz toda a diferença quando você, por exemplo, vai colocar um valor no teu negócio. Então, no final das contas, no final do dia, a ambientação estratégica, ela valoriza por isso. Seja um negócio, seja um produto, né? O valor percebido é muito maior. Pode fazer com que o empresário, o dentista, aumente o ticket dele. Muito, total. Você tem uma ideia, sempre depois que eu faço ambientação estratégica, eu gosto de ter análise não só do público flutuante, que frequenta ali, mas também das pessoas que trabalham no local. É hiper positivo. Inclusive, as pessoas, elas mudam
a forma de olhar para o espaço, de trabalhar, de identificar a marca, de proteger a marca, de anunciar a marca. Então, muda o mindset total. Não só do espaço, não só para quem é flutuante, para uma visita, etc., um cliente, mas para quem está trabalhando ali. Então, é transformador, realmente, quando a gente faz uma ambientação estratégica num corporativo. Não é só o cliente, né? Os funcionários. É muito importante. O Lógico. conforto desse funcionário, o quanto que ele se sente bem no local de trabalho. O quanto ele se orgulha daquele espaço, o quanto ele vende esse orgulho quando ele fala com o cliente. O barato sai caro, é nítido isso. O barato sai caro. Então, assim, não vou fazer, não, ele não precisa. Precisa sim. As pessoas são visuais hoje em dia. Elas se atraem pelo aquilo principalmente que elas veem. E onde elas veem? Elas vêm em todos os lugares o tempo todo. Tá todo mundo com o digital ali, ó. O Instagram, o Pinterest, o filme, a novela. Enfim, é muito rápida a informação hoje. É muito globalizada a informação. Eu quero a Casa dos Sonhos. Onde que ela vai ver a Casa dos Sonhos? Ela vai para Casa Cor. Ela vai ver o que aconteceu em Milão. Ela vai ver quais são os novos, os artistas, o que eles têm dentro da casa. Então, a referência é muito rápida. E ela quer encontrar aquilo. Quando ela tá consumindo também. E se o valor que ela está pagando por aquele produto condiz com a experiência que ela está tendo. É isso. Não é só o serviço foi bom, mas e a experiência? Fez parte disso tudo? Você sabe que a gente trabalha com budget, óbvio, né? Porque o cara já tá na dor da venda. Uhum. Quando a gente faz casa de home staging. E aí, eu já cheguei em questões, ele falou assim, não. Olha, eu só tenho 40 mil para fazer isso. Eu falei, então não faço. Não faço porque o cliente que sentar ali, ele vai ver que é duro. É verdade que tá faltando um tapete, não tá completo, não tá legal, não tá trazendo pertencimento. É preferível fazer um ambiente dentro do home staging, que seja o living, principalmente, do que querer fazer a casa toda, vários ambientes, com tudo custo solto. Mais baixo. Não, tudo solto. Ou com custo de um produto que não conecta, que ele vai passar a mão no produto. Nossa, mas tá tecido pinica? Tá raspando a minha mão aqui? Isso aí, esquece. É melhor não ter nada, porque traz um elemento aí importantíssimo, que é a insegurança. Opa! Será que eles estão me escondendo mais alguma coisa aqui? Uhum. Cadê minha lupa? Então não faça. Foi por acaso que eu achei isso daqui? Ou tem mais coisa? Exatamente. Deixa eu ver o quadro de luz, aí ele começa a olhar para o rodapé, aí ele vê a iluminação gatilho. Lógico. Quando você tem um ambiente de fato formatado, que traz segurança, que traz pertencimento, a conexão é completamente diferente. Vem a segurança, mesmo que seja o living apenas, mas traz a segurança. Inclusive, para quem nos está assistindo agora e tem um imóvel parado, mesmo que você tenha um budget reduzido, pense em pelo menos fazer o living, que é a porta de entrada, que é onde o cliente diz assim, eu quero continuar essa visita ou não tenho interesse. É a primeira imagem que fica, né? Total. Aquele impacto inicial que o cliente, a pessoa que está consumindo aquilo vai entrar e já vai ter de percepção. Guarde um valor ao menos para o living. Então, quando eu digo living, é cortinas, tapetes, quadros, decorações, os móveis, obviamente. Então, formata bem aquele ambiente e aí o restante, a gente pode até fazer um projeto de como pode ficar a casa. Mas você entregou já ali algo mensurável, algo que se toca, algo que se sente, algo que te traz segurança. Então, é possível fazer um ambiente, se esse ambiente for único, que seja preferível o living. Total. Primeiro ambiente que a gente inclui dentro do home staging é o living. Living, gourmet, né? Jantar. E aí, a master, no Brasil. País tropical. Quando a gente fala de Estados Unidos e Europa, living. E aí depois a gente já vai para master direto, porque é uma outra cultura, uma outra forma de vida. Eu já ouvi dizer, né, no mercado imobiliário, principalmente quem trabalha com house flipping, que os pontos cruciais de um imóvel para revenda é cozinha e banheiro, que o brasileiro valoriza demais a cozinha e o banheiro, não decorado, né, mas reformado. Esses são os pontos que pegam muito. Como que você vê essa observação sobre cozinha e banheiro quando a gente fala de valorização de um imóvel? Bom, como a gente trabalha com imóveis ou novos ou seminovos, a gente normalmente tem o banho, né, esses ambientes prontos, feitos e tudo certo. Mas sem dúvida nenhuma, acho que quando a gente visita um imóvel, a gente vê que o banheiro ali um pouco mais antigo do que o restante, é algo que choca. Então, se eu te disser o que fazer numa casa de retrofit, como os primeiros cuidados, sem dúvida nenhuma, os banheiros seriam um deles, dos primeiros pontos para a gente ter atenção. Com certeza. Até porque ele identifica muito o tempo da casa, né? Sim. Então é algo que entrega muito.
Mais do que a sala, por exemplo. Normalmente, o banheiro, o piso, o sim. azulejo. Mas não é o nosso core, né? Então, assim, a gente está muito mais hoje no seminovo e no novo, a não ser que a gente pegue o retrofit. Sim. E aí o retrofit, ele é realmente dar uma geral no imóvel. Obviamente que os banheiros serão mensurados, com certeza. Interno, externo, tudo, Sim. né? Absolutamente tudo. Carol, o papo tá muito bom. Foi muito importante eu conhecer também mais sobre isso, até porque meus clientes demandam esse tipo de serviço. Eles procuram muitas vezes o que eu posso fazer para rentabilizar mais com os meus imóveis, o que eu posso fazer para ter uma diária maior no meu Airbnb. Estou com dificuldade de rentabilizar. É algo, inclusive, que é interessante de se fazer uma revisão. Para quem já está, por exemplo, com um imóvel no Airbnb anunciado, não está tendo o retorno que ele espera, ao invés de procurar troca de administrador, troca de foto, às vezes são detalhes que faltam, que precisaria talvez de um toque de um homestaging nesse imóvel e vai trazer um retorno positivo para ele no curto prazo, algo que ele consiga otimizar muito rápido, até pelo tempo de serviço de vocês. Imagino que para um estúdio é mais curto ainda, né? Uhum. E talvez o que quem está assistindo a gente pode observar e já investe em Airbnb é procurar vocês para entender se o que ele tem hoje de produto está adequado ao que ele espera ter de retorno. Exatamente, ao público que consome, a localização que ele está. E a gente olha, né? A gente pode fazer uma análise aí e inclusive, uma coisa muito legal que a gente faz não é trocar tudo. É realmente ver pontos ali que precisam, que vão fazer toda a diferença e aí fazer acontecer. O ideal é prévio. Então, vou montar, eu procuro vocês para já montar pronto, mas se eu já tenho um imóvel em andamento, uma operação rodando no Airbnb, por exemplo, eu consigo fazer essa revisão. Com certeza. É muito importante que a gente deixar aqui que não é porque é uma empresa que trabalha no alto padrão e no luxo, vamos considerar o seguinte, o alto padrão no Brasil já é a partir de 1.300.000, né, numa determinada metragem. A gente está falando de 120 metros, já é alto padrão, 1.300.000. Mas e estúdio que tem 40 metros e que de repente custa 800 mil reais, 600 mil reais, 500 mil reais? Também nós fazemos, obviamente. Né? A gente pega o valor do metro quadrado, a região, para daí a gente ter uma conta final de quanto que a gente deve investir e que tipo de produtos. Mas, por exemplo, eu tenho sofás na minha empresa, eu tô falando de coisa de qualidade, coisa que não vai quebrar amanhã, coisa que não faz clec, clec, clec quando você senta, que não é duro. Então, assim, a gente tem sofás, por exemplo, de 3 mil, de 4 mil, de 6 mil, de 12 mil, de 30 mil, de 60 mil, de 80 mil, enfim. Isso não significa que é um produto ruim ou um produto excelente. Significa que um tem mais design do que o outro, um tá no tecido diferenciado também. O tecido é algo que pode impactar, às vezes, 50% do valor do mobiliário, enfim. Então, não significa que é ruim, significa só que tem um valor melhor, um custo-benefício melhor, mas que tem a mesma qualidade e que você tem garantia do produto. Porque não adianta nada, Augusto, você colocar um sofá de R$1.500, R$1.800 e daqui 3 meses você ter que trocar esse produto porque ele quebrou. Ou pior ainda, daqui 3 meses você ter que trocar porque o cliente que utilizou disse, nossa, meu sofá era duro, parecia que estava sentando numa prancha, numa tora. Não. Então, é um sofá? Então, aqui esse sofá tem a ergonomia correta. Independente de onde a gente está navegando. E aí o bom gosto, aliado a entendimento de espaço, faz isso acontecer de forma fluida. Carol, quero te agradecer pela tua presença aqui, por contar um pouco mais da sua história, um pouco mais sobre o grupo Lui Home. Eu acho que quem está assistindo a gente agregou demais em conhecimento. A gente tem um público muito voltado para investimento mesmo, para investidores que estão procurando soluções para rentabilizar mais os seus imóveis. E se você quiser deixar para o pessoal como que eles podem entrar em contato com a Lui Home, com a Carol, para ter acesso aos serviços. Maravilha. Bom, vamos lá. O importante é só deixar bem frisado que o modelo de homestaging não tem volta. Ele veio para ficar e ele vai sim comandar o mercado, assim como é nos Estados Unidos hoje. Estados Unidos, 90% dos imóveis já são entregues com homestaging, pela questão de imediatismo, pela questão de mudança de perfil de comportamento, etc. Então, para quem gostar desse assunto e quiser conhecer mais sobre homestaging, ambientação estratégica e também me conhecer, nossa empresa, o meu canal direto é Carolina_Lui no Instagram. E depois nós temos os outros endereços aí digitais para vocês poderem falar com a gente. E também tem o Lui Home oficial, que é a loja, que é a empresa, enfim, em si, que também está lá disponível. Mas quem quiser falar comigo, vai no direto no Carolina_Lui, e a gente sempre está respondendo ali no Instagram e marcando eventualmente um call,
uma visita técnica, porque a gente não falou sobre as etapas técnicas que a gente faz dentro do imóvel. Mas posso falar? Pode, claro, fica à vontade. A primeira etapa é, então, o entendimento do imóvel, é a visita técnica. É onde a gente entende os principais pontos fortes do imóvel, possíveis pênaltis, pontos fracos, etc. Então, essa etapa é feita por mim, pela minha equipe, para a gente ter um diagnóstico já de onde a gente vai valorizar mais, onde a gente vai colocar mais energia e esforço. Muito bem. Segundo momento da etapa técnica é o desenvolvimento do projeto de homestaging e desenvolvimento do budget assertivo para esse projeto, né? E aí nós apresentamos isso para o cliente e então já sugerimos o projeto 3D, que é o projeto fidedigno, aquilo que vai ser entregue no imóvel, e é esse material, então, que a gente já coloca no mercado imobiliário para que o imóvel já seja trabalhado mesmo antes dos 35 dias. Então, funciona dessa forma, atendendo aí os 3 principais pilares deste modelo de negócio tão essencial e que, como eu disse, veio para ficar. Nossa, abriu minha mente aqui de uma forma que eu já consegui vislumbrar muitas coisas que a gente pode fazer no mercado imobiliário, inclusive com os meus imóveis. Talvez até revisar alguns imóveis ali que a gente tem para decoração, seja para Airbnb, para locação tradicional. Eu já entendi ali que eu achei que estava investindo bem com arquitetos de uma forma profissional, mas a gente tem um além disso tudo, né? É um mundo ali que a gente consegue melhorar a qualificação e a colocação desse imóvel no mercado para, no final do dia, aumentar o retorno, que é o que o investidor tanto procura. E o corretor também, que está nos assistindo, o corretor precisa se especializar em outras ferramentas, que ele passe a ser mais do que um corretor de imóveis, um consultor imobiliário, que ele traga soluções para a dor do investidor, para o cliente, para a dor do cliente. Então, o homestaging é mais uma forma dele trazer solução para quem está com a dor da venda. Porque nesse momento, Augusto, ele é o maior relacionamento do cliente, não é mais o arquiteto, não é mais o engenheiro, eles já passaram por essa fase na obra. E agora o relacionamento é com o grupo de corretores, com o mercado imobiliário. E se o corretor, como nós temos vários já, puder passar para o cliente uma solução naquele momento de dor, tá ganho. Vira cíclico. Esse cliente sempre vai procurar esse corretor como consultor, né? Não só para ele, mas pela indicação para amigos, família e para outros negócios. Então, quanto mais especializado é o corretor, quanto menos o corretor critica o imóvel e mais solução ele dá, mais ele se diferencia no mercado tão competitivo como é esse nosso. Esse é um grande diferencial para profissionais em geral, que é parar de olhar somente para o seu nicho específico, então um corretor que ele compra e vende ou loca imóveis, mas também olhar para o ecossistema. O que eu posso agregar de produtos e serviços com parceiros que vai trazer uma solução para o meu cliente, para o comprador, para o investidor. Exato. Né? É esse modelo de negócio que a gente implantou lá na Bagueira com o consórcio, porque o mercado de consórcio tradicional ele visa somente a venda do produto. Mas ele não se especializa no fim, porque o consórcio é o meio para algo. Então, investir no mercado imobiliário. Mas os profissionais de consórcio, eles não se especializaram em imóveis, eles não se especializaram no mercado imobiliário para conseguir trazer um contexto maior para esse cliente. Então, ele acaba se restringindo e deixando o produto consórcio, por mais que ele preste um excelente serviço de consórcio. Mas se ele não ajudar esse cliente a rentabilizar com esse consórcio, ele não vai voltar, ele não vai comprar de novo. Sem dúvida. E um dos grandes diferenciais que a gente traz, até pela minha experiência como investidor no mercado imobiliário, é uma orientação completa para o cliente, para ele entender o que ele tem. Então, ele vai contratar um consórcio dessa forma, a estratégia vai ser essa, o prazo vai ser esse, e o que ele vai fazer com isso. Porque se o meu cliente ele tem um retorno positivo, uma maior rentabilidade sobre o investimento dele, ele vai voltar e comprar comigo de novo. Porque a formação de uma carteira imobiliária ou o aumento de patrimônio, ele não é somente no como fazer, mas também o que fazer. Exatamente. A venda é consultiva. Ela precisa ser consultiva e ela precisa ter objetivo. Principalmente quando a gente trata disso, de um reinvestimento aí, que é o caso do consórcio. Né? E esse é um dos grandes diferenciais que a gente vê no nosso trabalho e até por feedback dos nossos clientes, né? Porque muitas pessoas querem investir no mercado imobiliário, mas eles não sabem como, não sabem onde que se vai escolher. Então eu vou procurar um profissional de consórcio, vou procurar um corretor imobiliário, vou procurar um arquiteto, vou ter que procurar. Ele falou, mas tá, meu trabalho. Já fugiu aqui, talvez, no meu tempo do que eu tenho que fazer. Já ficou muito nebuloso, né? O tempo que eu vou levar para fazer esse investimento. Sem dúvida. E o corretor de imóveis mostra exatamente isso. Ele tem que não olhar somente para o imóvel, mas ele tem que olhar para os parceiros, com quem que ele vai trabalhar para... Olha, cliente, você tem esse imóvel aqui, talvez antigo, que precisa de um retrofit, mas ó, tá aqui a Carol da Louis Home, tá aqui a empresa que vai fazer toda a ambientação, todo o processo. Para melhorar isso, a rentabilidade vai chegar nisso e já mostrar esse final pro cliente ali,
E essa indicação, Augusto, tem muito poder, tem muita força. A gente precisa valorizar muito bem essa indicação desse corretor, por exemplo, porque ele estudou para isso, ele está trazendo um negócio para a gente, porque ele, de fato, acredita na nossa operação e ele entende os números aí de mercado que nós trazemos. Mas existe uma pergunta que sempre me fazem, é até bom colocar isso aqui, quanto que o corretor recebe para fazer uma indicação para o grupo Lui Home? O corretor recebe 5% sobre o valor da venda de produtos. Então, exemplo, eu estou fazendo um home staging para a tua casa, são 300 mil reais, vamos dizer que 200 mil reais seja em produtos em si, né? Não a parte de assistência, a parte de lavagem, a parte de ambientação, de frete, de instalações, etc. Que seja mobiliário, 200 mil reais. Você vai receber 5% sobre esse valor. Então, você vai receber 10 mil reais. O que se faz com esse valor? Fotos e vídeos profissionais, open house, divulgação como, por exemplo, podcasts, reuniões, extras, open house, enfim. Tudo que você puder fazer com esse valor para trazer conexão para o imóvel é a forma mais inteligente. Por quê? Porque o que você vai ganhar mesmo é vendendo o imóvel. Então, você ganha o percentual sobre a venda do imóvel, não sobre o home staging. O home staging, ele traz, obviamente, uma garantia de uma indicação que deve ser utilizada para fazer isso girar de uma forma muito mais rápida. Quanto custa um tráfego pago hoje? Quanto que ele pode usar de tráfego pago com uma remuneração dessa? Quanto que isso vai trazer de cliente? Não só para essa casa, mas de novos clientes, de novas oportunidades. Então, a gente instrui o corretor a trabalhar com esse valor da melhor forma possível para que ele realmente acesse aí o principal objetivo dele, que é vender o imóvel de forma rápida. Vocês percebem como que esse tema é interessante, como que esse tema traz tantas dúvidas, que eu mesmo já estava encerrando aqui com a Carol e a gente retomou um assunto, começou a pegar um outro viés aqui para explicar. Isso levaria talvez horas ali de conversa, de conteúdo. Exato. Porque é algo que ainda é muito pouco explorado. A gente falou ali que é subestimado, né, esse tipo de investimento, e quem já conhece, já investe, já sabe o valor disso, está colhendo os frutos. Exatamente, exatamente. E assim, a gente precisa valorizar quem estuda, quem está antenado e principalmente, né, Augusto, quem indica uma empresa séria. Quem indica alguém que confia e que conhece o trabalho. Porque senão você traz um outro problema para o cliente, uma outra decepção, uma outra dor. Então, eu invisto muito em corretor. Não só a questão de pagar uma indicação, não é isso é aberto no mercado, todo mundo sabe disso e ele usa como ele quiser esse valor. Mas a gente investe muito em curso, a gente investe muito em palestra, em eventos dentro da Lui Home ou em eventos fora da Lui Home. A gente fez um evento para 300 corretores o ano passado. Então, a gente está sempre muito ligado a essa classe para que a gente possa sempre instruir da melhor forma possível e trazer mais e mais conhecimento para eles se diferenciarem no mercado. Além disso, tem o meu infoproduto também, onde ele tem um overview muito bom do que é o home staging e tudo mais. Mas é isso, a gente está sempre muito próximo do mercado imobiliário e eles são fundamentais para a coisa girar. É possível alguém que queira entrar nesse mercado de home staging aprender com a Carol? Claro, com certeza. Inclusive, essas pessoas são muito bem-vindas, porque é um segmento que só cresce A gente tem uma demanda absurda, né? Então, certamente, pessoas que já têm uma visão de negócio, pessoas que já estão no mercado, ou pessoas que já trabalham de alguma forma nesse segmento e que se interessem pelo home staging, pelo modelo de negócio, estou à disposição aí, tem um time inteiro aí que só faz entrevista, só conversa com essa galera e a gente está procurando, então, bons talentos, novos talentos para fazer parte do nosso time. Carol, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi excelente a gente poder conhecer e trazer para o público mais sobre esse produto de home staging, que é muito mais do que uma decoração, muito mais do que algo visual. É, de fato, uma experiência que impacta para quem está consumindo esse tipo de produto. E você que ficou com a gente até aqui, não deixa de curtir, de comentar. Deixa aqui nos comentários se você tem algum desafio com os imóveis de investimento, seja de Airbnb, seja de locação tradicional, seja um imóvel para revenda, house flipping, retrofit. Deixa aqui seus comentários sobre a experiência, o que você achou também desse produto, se você já conhecia esse modelo de home staging. E também, pessoal, se você quer
deixar de ser um investidor amador e passar para um outro patamar de investidor profissional, acessando o crédito, fazendo a compra de uma forma consciente, mas muito mais do que isso, o que comprar, como comprar e como decorar e preparar esse imóvel, procurem a Carol lá na Lui Home, que com certeza ela vai atender vocês da melhor forma possível. Carol, se quiser deixar também um recado para o pessoal que está assistindo a gente, fica à vontade. O mercado imobiliário precisa de ambientação estratégica, as pessoas são visuais, imediatistas, o comportamento mudou e a gente precisa estar antenado nisso. Então, realmente, para quem tem um imóvel vazio, parado, esse é o momento de entender o que é home staging e trazer esse modelo de negócio para que você tenha realmente valorização e principalmente liquidez. Então, pessoal, deixa seu like aí, não deixa de seguir o canal, vocês vão me ajudar muito se inscrevendo para levar esse tipo de conteúdo para mais gente. Compartilha com aquele colega, com aquele parente, com aquele amigo que está com dificuldade em rentabilizar aquele imóvel, que está há algum tempo já com o imóvel parado, não consegue locar, não consegue vender, está culpando o mercado imobiliário, está culpando a economia, está olhando para fora, mas tem que olhar um pouquinho mais para dentro no que ele pode trazer ali de solução para resolver esse impasse ali com o imóvel que poderia já estar rentabilizando, poderia já ter tido um retorno mais curto. Então compartilha esse tipo de conteúdo com quem está passando por esse tipo de desafio e fica com a gente que em breve vem muito mais conteúdo desse tipo e tchau!